Há momentos em que você olha para a própria vida e sente que está fazendo tudo o que deveria, mas mesmo assim, as coisas não acontecem no ritmo que esperava. Você planeja, tenta novamente, procura respostas e tenta entender o que está fazendo de errado. Só que talvez exista uma pergunta que quase nunca fazemos. Será que estamos tentando controlar coisas que simplesmente não podem ser controladas? Neste vídeo, vamos falar sobre essa necessidade de controlar o futuro, sobre o momento em que insistir deixa de ajudar e sobre como continuar avançando sem precisar ter todas as respostas. Existe um tipo de cansaço que não desaparece simplesmente depois de uma noite de sono. É o cansaço de passar tempo demais tentando prever o que vai acontecer, corrigir cada detalhe, antecipar problemas e encontrar uma resposta para situações que ainda nem aconteceram. Você faz planos, muda os planos, pensa em outras possibilidades e tenta se preparar para qualquer resultado. O problema é que a vida não oferece esse nível de certeza. E quanto mais você exige de si mesmo a garantia de que tudo vai dar certo, mais difícil fica lidar com aquilo que permanece indefinido. Na psicologia existe um conceito chamado intolerância à incerteza. Ele descreve a dificuldade de lidar com situações em que não temos informações suficientes para saber o que vai acontecer. Pesquisas associam essa dificuldade à preocupação e a estratégias como ruminação, busca constante por segurança e tentativa de evitar pensamentos desconfortáveis. Uma revisão que analisou 91 estudos, com mais de 30 mil participantes, encontrou uma associação consistente entre a intolerância à incerteza e dificuldades na regulação das emoções. E isso ajuda a entender por que controlar tudo pode se tornar uma armadilha. Planejar é útil. Pensar antes de agir é útil. Tentar melhorar uma situação também é útil. O problema começa quando o planejamento deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma tentativa de eliminar completamente a possibilidade de algo sair diferente do esperado. Você revisa uma conversa várias vezes, imagina todas as respostas possíveis, tenta descobrir quando determinada coisa vai acontecer e acredita que, se pensar o suficiente, finalmente encontrará uma maneira de garantir o resultado. Só que pensar mais não transforma o futuro em algo previsível. Existe ainda uma diferença importante entre controle real e sensação de controle. Você pode controlar suas decisões, seus esforços e a maneira como reage a determinadas situações, mas não controla completamente a reação das outras pessoas, o momento em que uma oportunidade aparece, mudanças inesperadas ou o resultado final de tudo aquilo que você faz. A própria definição de controle pessoal envolve a percepção de que podemos direcionar o que acontece conosco, mas essa percepção tem limites quando a situação está fora do nosso alcance. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: o que eu preciso fazer para controlar melhor a minha vida? Mas, o que realmente está sob o meu controle? Essa mudança parece pequena, mas muda a maneira de enxergar os problemas. Em vez de gastar energia tentando garantir um resultado que não depende apenas de você, começa a fazer mais sentido concentrar esforço naquilo que pode ser feito agora. E é justamente nesse ponto que surge uma ideia que pode mudar completamente a maneira de enxergar os momentos de incerteza. Talvez o problema não seja que você esteja fazendo pouco. Talvez você esteja tentando controlar demais. Quando você não consegue prever o que vai acontecer, é natural tentar recuperar alguma sensação de segurança. O problema aparece quando essa tentativa começa a consumir mais energia do que a própria situação exige. Você pensa novamente naquela conversa, procura outra explicação, verifica uma informação mais uma vez, imagina o que poderia dar errado e tenta encontrar uma resposta definitiva para algo que ainda não tem resposta. Aos poucos, a preocupação começa a dar a impressão de que você está fazendo alguma coisa para resolver o problema, mesmo quando nada mudou do lado de fora. Isso acontece porque a incerteza é difícil de tolerar para algumas pessoas.
A pesquisa psicológica chama isso de intolerância à incerteza, uma tendência a reagir de maneira mais negativa diante de situações cujo resultado não pode ser previsto. Uma revisão que analisou 91 estudos, com mais de 30 mil participantes, encontrou uma associação consistente entre essa dificuldade de lidar com o desconhecido e estratégias menos adaptativas de regulação emocional, especialmente formas de evitar mentalmente aquilo que causa desconforto. O detalhe importante é que tentar controlar tudo pode produzir um alívio imediato sem resolver a fonte da preocupação. Você confere mais uma vez e sente que agora está mais seguro. Pensa em mais um cenário e sente que está mais preparado. Procura mais uma resposta e sente que está mais perto da certeza. Só que a realidade continua a mesma. O futuro ainda não aconteceu. Então surge outra dúvida, depois outra, e você volta ao mesmo processo. O cérebro encontra uma maneira de ocupar o espaço deixado pela incerteza, mas isso não significa que tenha encontrado uma solução. Por isso, existe uma diferença enorme entre preparação e tentativa de controle absoluto. Preparar-se significa olhar para uma situação, identificar o que pode ser feito e agir de acordo com isso. Controle absoluto significa acreditar que, se você pensar, planejar ou verificar o suficiente, conseguirá impedir qualquer resultado que não queira. A primeira atitude aumenta sua capacidade de agir. A segunda pode prender sua atenção em coisas que continuam fora do seu alcance. E talvez seja aqui que a mudança realmente comece. Reconhecer que você não precisa eliminar toda a incerteza para continuar vivendo. Algumas perguntas só terão resposta quando o tempo passar. Algumas decisões só poderão ser avaliadas depois que forem tomadas. Algumas situações simplesmente não oferecem garantia. Aprender a conviver com esse espaço vazio não significa gostar dele. Significa parar de exigir que ele desapareça antes de você dar o próximo passo. E quando você entende isso, fica mais fácil perceber que deixar de controlar não é o mesmo que deixar de agir. É justamente essa diferença que nos leva à próxima parte, a metáfora do rio, e o momento em que parar de lutar pode ser a decisão mais inteligente. Existe uma diferença importante entre desistir e parar de lutar contra aquilo que você não consegue controlar. Desistir é abandonar algo que ainda faz sentido para você. Aceitar é reconhecer a realidade de uma situação e decidir como agir a partir dela. Na psicologia, essa capacidade de se adaptar às circunstâncias sem abandonar aquilo que é importante está relacionada ao conceito de flexibilidade psicológica, uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2024, reunindo 67 estudos e mais de 9.000 participantes, encontrou evidências de que intervenções voltadas à flexibilidade psicológica estão associadas à redução da inflexibilidade e do sofrimento psicológico. Para entender essa diferença, pense em uma pessoa tentando atravessar um rio. Ela entra na água com uma pequena embarcação e percebe que a corrente está levando o barco para uma direção diferente daquela que imaginou. A primeira reação é remar com mais força. Se o barco se afasta, ela aumenta o esforço. Se a corrente muda, tenta compensar novamente. Depois de algum tempo, o problema deixa de ser apenas chegar ao outro lado. Toda a energia passa a ser usada para lutar contra a água. E enquanto está concentrada em vencer a corrente, ela deixa de perceber uma coisa básica. O rio continua se movendo, independentemente da força que está fazendo. Essa situação representa algo que acontece na vida real. Você pode trabalhar por uma oportunidade e não conseguir. Pode planejar uma mudança e descobrir que as condições mudaram. Pode fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance e, mesmo assim, o resultado não aparecer no momento que esperava. Nesses casos, insistir pode ser necessário, mas insistir não significa repetir exatamente a mesma estratégia indefinidamente. Às vezes, a atitude mais racional é avaliar o que está funcionando,
reconhecer o que não está e mudar a direção. Flexibilidade psicológica não significa aceitar qualquer situação passivamente. Significa conseguir continuar agindo de acordo com seus objetivos e valores, mesmo quando as circunstâncias não saem como planejado. Isso também muda a maneira de enxergar uma porta fechada. Nem toda porta fechada é uma mensagem escondida de que algo melhor está esperando. Às vezes, simplesmente não deu certo. E reconhecer isso já é importante. O problema aparece quando você transforma uma tentativa que falhou em uma obrigação de continuar tentando até se esgotar. Você não precisa transformar toda a perda em uma lição extraordinária para seguir em frente. Algumas experiências apenas mostram que determinado caminho não funcionou. A partir daí, você pode aprender o que for útil, ajustar a rota e continuar. Isso também muda a maneira de enxergar uma porta fechada. Nem toda porta fechada é uma mensagem escondida de que algo melhor está esperando. Às vezes, simplesmente não deu certo. E reconhecer isso já é importante. O problema aparece quando você transforma uma tentativa que falhou em uma obrigação de continuar tentando até se esgotar. Você não precisa transformar toda a perda em uma lição extraordinária para seguir em frente. Algumas experiências apenas mostram que determinado caminho não funcionou. A partir daí, você pode aprender o que for útil, ajustar a rota e continuar. É aí que a metáfora do rio ganha outro significado. Você ainda precisa remar, ainda precisa tomar decisões, ainda precisa escolher para onde quer ir. A diferença é que você não precisa lutar contra cada movimento da água. Você observa a corrente, entende a situação e usa sua energia onde ela realmente pode fazer diferença. Essa é uma forma muito mais realista de falar sobre deixar ir. Não abandonar a própria vida, mas parar de desperdiçar força, tentando obrigar a realidade a seguir exatamente o roteiro que você criou. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. Como saber quando insistir e quando mudar de direção? Depois de entender que aceitar uma situação não significa desistir, aparece uma dificuldade ainda maior. Saber quando continuar tentando e quando reconhecer que é hora de mudar de direção. Não existe uma regra simples que responda a isso para todas as situações. Continuar pode ser a decisão certa quando existe algo concreto que ainda pode ser feito. Mas insistir apenas porque você já investiu muito tempo, energia ou expectativa pode fazer você permanecer preso a uma estratégia que deixou de funcionar. A flexibilidade psicológica ajuda justamente nesse ponto. Manter uma direção importante sem ficar preso a uma única maneira de chegar até ela. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2024, com 67 estudos e mais de 9.000 participantes, encontrou associação entre maior flexibilidade psicológica, ação orientada por valores e redução do sofrimento psicológico. Uma forma prática de perceber essa diferença é separar 3 coisas: aquilo que depende diretamente de você, aquilo que você consegue influenciar e aquilo que está fora do seu alcance. Se depende de você, faz sentido agir. Se você pode influenciar, vale tentar, mas sem transformar o resultado em uma obrigação. E se está completamente fora do seu alcance, continuar gastando energia tentando controlar aquilo provavelmente não vai produzir o resultado que você procura. Isso não significa cruzar os braços. Significa direcionar esforço para onde ele realmente pode produzir alguma mudança. A própria ideia de flexibilidade psicológica envolve continuar perseguindo objetivos importantes, mesmo diante de dificuldades, em vez de ficar preso à tentativa de eliminar todo o desconforto antes de agir. É nesse ponto que uma rejeição, um atraso ou um plano que não funcionou pode ser interpretado de uma maneira mais madura. Não é necessário acreditar que tudo acontece por uma razão específica, porque muitas coisas simplesmente acontecem e não têm uma explicação reconfortante. Uma porta fechada pode significar que aquela oportunidade não deu certo. Um projeto pode fracassar.
Uma pessoa pode escolher outro caminho. O que está sob seu controle é decidir o que fazer depois disso. Você pode analisar o que aprendeu, mudar alguma estratégia, procurar outra possibilidade ou simplesmente aceitar que determinada tentativa terminou. O significado não precisa estar escondido no acontecimento. Muitas vezes, ele é construído pela maneira como você responde a ele. E existe outro tipo de progresso que costuma passar despercebido, aquele que acontece antes de qualquer resultado aparecer. Você pode estar aprendendo a tomar decisões melhores, estabelecendo limites, desenvolvendo paciência ou entendendo melhor o que realmente quer. Nada disso necessariamente aparece para quem olha de fora. É parecido com uma árvore que passa meses crescendo por baixo da terra antes que alguém perceba uma mudança significativa acima dela. A metáfora não significa que todo período difícil esteja automaticamente preparando uma recompensa futura. Significa apenas que crescimento não precisa ser imediatamente visível para ser real. Por isso, talvez a pergunta mais útil não seja por que isso ainda não aconteceu, mas o que esta situação está me mostrando sobre o próximo passo. Essa pergunta tira você da tentativa de adivinhar o futuro e coloca sua atenção novamente no presente. Você não precisa decidir hoje como toda a sua história vai terminar. Precisa apenas avaliar a situação que tem diante de você e escolher uma resposta coerente com aquilo que considera importante. E quando você começa a pensar dessa maneira, percebe algo ainda mais profundo. Nem sempre o progresso é chegar mais rápido ao destino. Às vezes, é se tornar capaz de seguir em frente sem depender de ter todas as respostas. No fim, confiar no caminho não significa esperar que a vida resolva tudo por você. Significa entender onde sua responsabilidade começa e onde ela termina. Você pode escolher estudar, trabalhar, tentar novamente, pedir ajuda, mudar de estratégia e tomar decisões melhores. O que você não pode garantir é o resultado exato de cada escolha. A psicologia chama de flexibilidade psicológica essa capacidade de permanecer conectado ao momento presente, agir de acordo com aquilo que considera importante e, ao mesmo tempo, lidar com pensamentos e sentimentos difíceis sem precisar eliminá-los primeiro. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2024, reunindo 67 estudos e 9.123 participantes, encontrou evidências de que intervenções voltadas à flexibilidade psicológica aumentaram a flexibilidade e reduziram a inflexibilidade e o sofrimento psicológico. Isso muda uma coisa importante. Você não precisa esperar ter certeza para agir. Pode tomar uma decisão sabendo que existe a possibilidade de ela não produzir o resultado esperado. Pode começar alguma coisa sem saber exatamente onde ela vai terminar. Pode mudar de direção quando novas informações aparecerem. Isso não é falta de planejamento. É reconhecer que planejamento funciona melhor quando deixa espaço para adaptação. Em pesquisas sobre flexibilidade psicológica, justamente essa capacidade de continuar agindo em direção ao que é importante, mesmo diante de dificuldades e desconforto, aparece como um elemento central. Então faça o que está ao seu alcance, mas pare de transformar cada resultado em uma avaliação sobre quem você é. Uma tentativa que não funcionou não prova que você é incapaz. Um atraso não prova que você ficou para trás. Uma oportunidade perdida não determina o restante da sua história. Às vezes, você vai precisar tentar de novo. Em outras situações, vai precisar mudar de estratégia. E haverá momentos em que a decisão mais saudável será aceitar que determinada possibilidade terminou e direcionar sua energia para outra coisa. O importante é não confundir persistência com insistência cega. A ir diferente do esperado, ajustar a rota em vez de concluir que toda a viagem deu errado. Você ainda vai enfrentar incertezas, portas fechadas e dias em que não saberá qual direção seguir. A diferença é que agora você sabe que não precisa resolver a vida inteira hoje.
Você só precisa fazer a sua parte, aceitar o que não depende de você e continuar dando o próximo passo. E se este vídeo fez você enxergar de outra maneira alguma situação que está vivendo, talvez a principal coisa para levar daqui seja simples. Você não precisa controlar cada detalhe para continuar avançando. Algumas coisas dependem das suas escolhas, outras dependem de circunstâncias que você não pode determinar. Aprender a diferenciar essas duas coisas pode poupar muita energia e permitir que você use sua força onde ela realmente faz diferença. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário contando qual foi a ideia que mais chamou sua atenção e, se quiser acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se no canal. Aqui, vamos continuar conversando sobre escolhas, comportamento, desenvolvimento pessoal e as questões que fazem parte da nossa vida. Até o próximo vídeo.